Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Hoje eu vou te mostrar como que eu fiz o acabamento da pinturinha desses pãezinhos fofurentos aqui. Eu fiz a modelagem deles, né? Você vai fazer do jeito que você quiser, que eles estão totalmente secos. E eu comecei pegando o giz pastel seco. Eu trabalho com o giz pastel seco, também existe o oleoso, eu nunca utilizei ele. Não tenho referência dele para poder passar para vocês, então eu uso o seco mesmo. Aqui o meu caiu, acabou misturando algumas coisas, eu deixei a parte dele aqui assim, ainda tá para arrumar, mas nada impede, nada atrapalha de manchar aqui a nossa peça, porque eu estou usando as partes dele já inteirinho. E aqui eu vou umedecer um pouquinho o pincel na água e vou passando primeiramente as partes mais escuras para dar essa sombra na textura que a gente vai fazer. Aí eu passo primeiro nas marcações, essa parte mais umedecida no tom laranja. Eu utilizo ela na parte das marcações primeiro. Aqui quando eu fiz a modelagem, eu fiz alguns furinhos com escovinha nessas marcações para dar aquele efeito de bolinhas mesmo que os pãezinhos têm. E eu vou passando aqui em todas as partes das marcações dos pães com esse tom mais escuro alaranjado mesmo. Aqui eu já peguei uma paleta de maquiagem que eu tenho aqui para dar esse tom mais rosadinho no pãozinho, porque essa paleta de maquiagem aqui, esse tomzinho que eu tenho nela, ela tem uma textura mais aveludadinha, então dá um efeito mais fofo. Aí aqui eu tirei o excesso, depois que eu fiz a parte alaranjada, tirei o excesso com pano úmido das marcações e vou vir passando aqui com outro pincel essa parte desse tom mais aveludadinho aqui da minha paleta de maquiagem. Aqui no caso eu misturo um pouquinho de cada uma porque dá um efeito bem legal. E aqui eu vou limpar o excesso novamente, porque eu tô achando que tá ficando muito escurinho. E aí eu vou pegar um tom mais claro. Limpei e peguei ali um tom mais claro. Por isso que é ideal a sua peça estar totalmente seca, para que ela aceite a limpeza caso você erre e precise refazer. Então aqui eu peguei um tom um pouquinho mais claro, porque o outro estava ficando muito forte e dá a impressão de que o pão passou demais do ponto, e na hora que eu fosse fazer o outro efeito aqui, ele ia dar uma diferença grande. Então, eu peguei ali o terceiro tom ali de cima e ele já deu um outro tom mais bacana aqui na peça. Então, ele dá esse tomzinho aveludado e mais claro também. E aí eu fiz nas duas partes. E agora eu vou vir ali descascando um pouquinho do giz pastel alaranjado para poder dar esse outro efeito novamente por cima. Antes eu tinha passado nas marcações e agora eu estou passando por cima para dar o efeito de dourado, aquele pãozinho bem assadinho mesmo, bem sequinho. E vou limpando aqui em alguns lugares para dar esse efeito de luz, efeito da iluminação aqui fora o tom. Porque à medida que a gente passa o tom mais escuro e limpa, ele dá uma clareada e dá uma iluminação na onde a gente fez aí essa parte. Eu fazendo essa parte aqui agora, eu vou fazer o detalhe branquinho com tinta PVA fosca, para poder dar esse efeito aqui do pão, como se o pão tivesse aberto aqui nessas partes que eu falei com vocês que eu fiz os furinhos. Aqui tem a parte, né, que você pode fazer da cor que você quiser, mas aqui eu dei só uma parte bem sujinho, bem de leve mesmo, nessas laterais aqui, dentre as marcações, só mesmo para dar esse efeito de iluminação na peça, esse efeito de marcação e aquele pãozinho assado que abriu mesmo, muito legal. E aí eu vou utilizando aqui o pincel, eu coloquei aqui na mão, não gosto de colocar na mão, gente, que eu tenho um pouco de gastura, mas como eu estava com um pouquinho de pressa aqui, eu já não peguei a base para colocar e já aproveitei para gravar para vocês, mas já vou limpar logo porque eu tenho uma gastura de coisa suja na minha mão, por isso que eu sempre faço na base. E aqui agora eu vou dar mais uma sombreada com a mesma cor, o mesmo tom, o terceiro tom ali de cima, em cima da tinta branca, para poder quebrar um pouquinho desse branco tão artificial, né? Porque o branco dá um contraste muito forte. E aí eu venho aqui fazendo esse detalhe agora com o pincel sujinho de giz alaranjado, para poder dar esse efeito de pão
dourado mesmo. E vai ficando assim, bem fofinho o nosso pãozinho. Eu vou fazer esse aqui mais douradinho possível, porque eu quero que ele fique com um efeito bem vivo. Porque ele vai para um topo de primeira eucaristia. E eu quero que ele tenha esse ar de vida, de pão saudável mesmo. Aqui eu peguei um pouquinho do amarelo para dar essa sombreada por cima, só na parte do meio, que é onde geralmente assa um pouco mais, né? Então eu estou fazendo esse tom mais pro meio aqui, para poder dar essa vida a mais para o pão e esse contraste também de cor com o alaranjado, para não ficar tudo só laranjado, né? Parecendo que passou uma tinta só e pronto. Então aqui eu já vou passar o amarelo nesse pão, que é outro formato de pão, né? Então aqui eu já vou passar o amarelinho para você ver o efeito que vai dando aos poucos, que já vai gerando aqui. E depois do amarelinho eu venho passando o tomzinho aveludado por cima de novo, para dar só um efeito. Então o da direita eu coloquei um pouquinho mais forte e o da esquerda eu deixei ele um pouquinho mais claro. Eu estou limpando um pouquinho ali do excesso, que eu achei que o alaranjado ficou muito forte. Eu vou passar mais um pouquinho de amarelo para deixar ele um pouquinho mais suave e ao mesmo tempo com vida. E aí eu vou passar o aveludado por cima. Olha como que o detalhe da maquiagem aveludada tira a cor forte do tom da tinta. E ficou assim os nossos pãezinhos. E no topo do João Lucas ficou essa fofurice toda. Olha só como que ficou lindo o topo dele. E eu amei demais. Espero que vocês também tenham gostado, tá? E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e fique ligadinhos para as próximas fofurinhas que vem por aí. Beijo, beijo.